Bom, mas vamos falar sobre a mudança que o Ministério da Saúde fez com relação às regras para a cirurgia bariátrica oferecida pelo SUS. Por isso eu convidei o cirurgião bariátrico, o Dr. Antelmo Sassufim. Tudo bom, Dr. Antelmo? Quanto tempo, né? Pois é. Também convidei a advogada Cláudia Adan, que perdeu mais de 50 quilos após a cirurgia bariátrica, e a nutricionista Flávia Malavase, que vai ensinar pra gente a receita e que também fez a cirurgia bariátrica. Obrigada pela presença de vocês. Cláudia, você pesava quanto antes de fazer a cirurgia? 120 quilos. 120 quilos. Na adolescência, você já era uma adolescente gordinha ou quando que isso disparou? Isso disparou depois da minha primeira gravidez. Você tinha que idade? Eu tinha 20 anos, mais ou menos. Você falou 30 quilos na gravidez? 30 quilos. E aí, daí desencadeou, assim, como eu te falei, um efeito ioiô. Numa hora eu estava mais magra, outra hora eu engordava. E aí, daí comecei a engordar. Só engordar? Só esse processo de engordar e nunca mais consegui manter aquele peso que eu tinha anteriormente. E aí foram 12 anos tentando de tudo. Você fez tudo? Dietas milagrosas da lua, da luz? Spa, acupuntura, caminhada, né, grupo de apoio como Vigilância do Peso e outros, né, enfim. E eu não conseguia obter isso. E também os remédios, né, que geralmente a gente costuma tomar muito remédio para poder emagrecer. Então eu vivi muitos anos da minha vida tomando remédio e aí hora eu emagrecia e ficava bem, daqui a pouco eu engordava novamente. E aí você também sofreu as consequências que a obesidade traz? Diabetes, problemas cardiovasculares? Não, diabetes, problemas cardiovasculares não. Mas eu acho que eu sofri coisas assim, que são muito piores, que vêm decorrentes da obesidade. O quê? Síndrome do pânico, depressão, total baixa estima. E condições, com situações, né, que mexem com o psicológico da gente e também com a estrutura fisiológica, que eu acho assim que realmente isso é devastador para qualquer pessoa. Aliás, a dificuldade até de comprar roupa, né? Eu perguntei que depois que você fez a cirurgia, o que você fez com as suas roupas de gordinha? Queimei, fiz questão de queimar tudo. Meu guarda-roupa só tem tamanho P e olhe lá ainda. Doutora Antelmo, o que o senhor achou dessa mudança, dessas regras? Começa pela idade mínima, que passou de 18 e agora são 16 anos, é isso? Eu achei que foi uma bem oportuna, né? Porque ampliou a indicação para o jovem. Que tinha que esperar ainda para poder fazer. Porque às vezes o jovem já atingia uma condição de indicação de cirurgia, com uma pressão altíssima, com pesos muito elevados. Às vezes o diabetes estava presente, alteração do colesterol. E esse jovem, simplesmente por não ter a idade preconizada pelo SUS, era obrigado a ficar 2 anos a mais na fila, esperando, sofrendo as consequências dessas doenças. Então, isso é mundial, uma tendência hoje é a gente prevenir as complicações do excesso de peso, que são muito graves, antes que a coisa se instale. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa fica com excesso de peso, maior a repercussão ruim sobre o organismo dessa pessoa, desse excesso de peso. Foi divulgado um número que em 2011 o governo brasileiro gastou 488 milhões de reais com o tratamento de doenças associadas à obesidade, como o câncer e o diabetes. Exatamente. Vários tipos de câncer estão relacionados, o câncer de ovário, o câncer de útero, o câncer de próstata no homem, o câncer de pâncreas, o câncer de cólon. São vários tipos de câncer que estão relacionados com a obesidade. Então, quando você diminui o peso da pessoa, você diminui a chance dela ter câncer. Então, isso é uma economia para o Estado, né, falando em termos de valores, esquecendo o lado humano da coisa, muito grande. Então, existe uma tendência mundial mesmo. A obesidade é uma epidemia do século XXI. Uma coisa que eu achei interessante, Thaís, foi nesse carnaval, passaram algumas imagens dos carnavais da década de 70. Então, todo mundo magrinho na década de 70. E agora, a gente vê o pessoal já mais cheinho um pouquinho. Existe já uma mudança no peso do brasileiro, bem visível. Você andando nas ruas, a gente vê o número de obesos que a gente não via há 20 anos atrás, né? A nossa alimentação mudou muito, né? Mudou. A nossa mesa mudou muito, né? A gente até fala sobre alguns artistas, eu já li isso, pintores que retratam a humanidade, e a Santa Ceia, por exemplo, que mudou ao longo dos anos que foi pintada, da quantidade de alimentos que existia na mesa. Aliás, a Flávia, você foi buscar a nutrição depois da cirurgia bariátrica, é isso? Depois da cirurgia bariátrica. Eu fiz cirurgia bariátrica há 12 anos atrás.
Eu perdi quase 80 quilos na época, eu cheguei a 138 quilos e voltei para 60. Mas aí, por falta de acompanhamento, por melhor entendimento, eu acabei, depois de um tempo, ganhando peso de novo. E isso foi muito mais difícil para perder, porque afinal de contas eu já tinha um estômago reduzido, já tinha uma alimentação, eu tive que mudar mesmo a alimentação e aumentar muito a minha atividade física. Então, com isso, eu quis buscar isso de uma maneira mais saudável e mais agradável, porque era tudo muito difícil, uma dieta restrita muito complicada para fazer. Então, hoje a gente consegue no consultório trazer a esses pacientes alimentos saudáveis e muito saborosos. E a gente consegue levar para o paciente bariátrico essa ideia de que os alimentos podem continuar sendo saborosos. O controle continua. Não é porque fez a cirurgia e acabou. Pelo não, contrário, né? Você reeduca totalmente a sua alimentação. Você não pensa mais como gorda? Não, não pode pensar. Se você pensar como gordo, você destrói todo um processo que foi feito pelo acompanhamento médico, psicológico, nutricional. Se você pensar como gordo, você... Joga tudo por água abaixo. Sim, você pode correr um risco, né, de encontrar algum tipo de problema. Pode voltar até a engordar. E voltar a engordar. Eu vou para um rápido intervalo. Eu tô adorando a conversa, mas eu tenho que ir para o intervalo, senão o André que me corta aqui. Eu volto já, não sai daí não.